dia, crianças. Bom dia a todos vocês do segundo ano. Bom dia às famílias, né, que estão acompanhando seus filhos ou que tiveram que sair, mas que já orientaram seus filhos para assistir a aula, né, a aula na TV, a aula da SEMEC na TV. Então vamos começar a nossa aula de hoje, né, dia 12 de agosto de 2021, comigo, professora Soledade Oliveira, a tia Sol, como as minhas crianças do segundo ano lá da Escola Monteiro Lobato me chamam, né? E nós vamos começar com o conteúdo leitura e compreensão de HQs e tirinhas. Vocês já estão assim bem familiarizados com esse gênero textual e a gente vai fazer agora uma revisão, tá certo? Nessa revisão, a habilidade que vai ser trabalhada é construir o sentido de HQs e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando os recursos gráficos, os tipos de balões, de letras e onomatopeias. Então, para iniciar nossa manhã de hoje, né, nós vamos para a nossa descoberta literária, que hoje eu trouxe um texto muito bonito, um texto que eu particularmente gosto muito, que se chama Caixa Mágica de Surpresas. Ele fala sobre livro. Então, ó, um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre o mundo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro. Olha que lindo, é um texto, né, um poema do Elias José, Caixa Mágica de Surpresa. E ele compara o livro a uma caixa mágica de surpresa. Porque, crianças, em um livro, a gente pode fazer muitas descobertas. A gente pode até viajar sem sair do lugar, viajar para um mundo que a gente ainda não conhece. Por isso eu sempre digo para os meus alunos, leiam, façam boas leituras, leiam, porque quanto mais você lê, mais sabido você vai ficar e vai viajar por um mundo ainda não conhecido, porque o livro ele é igual uma caixa mágica de surpresa, como disse aqui o Elias José. Então vou falar aqui um pouco sobre o autor, o Elias José, que nasceu em 1936 e faleceu em 2008. Ele já não está mais escrevendo, né? Porque ele já não está mais entre os mortais, os vivos. Ele era contista, romancista, poeta e autor de livros didáticos. Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, no município de Guaranésia, interior do estado de Minas Gerais. Formou-se em 1967 em Letras e Pedagogia e, a partir de 1976, iniciou sua produção infanto-juvenil e deixou esses textos, né, esses poemas, essas histórias maravilhosas para nós. Ok, crianças? Então, agora voltamos para a nossa habilidade. Vamos ver alguns balões, né? Alguns balões que nós já até estudamos e que agora a gente vai revisar aqui, ó. Nós temos nas histórias em quadrinhos, nós temos balões que representam fala. Olha lá como é o balão que representa fala.
Mas também temos balão que representa pensamento. Vejam o formato, ele tem formato de nuvem e aquela setazinha que direciona a quem está falando, ela tem formato de bolinhas. E aí nós temos o balão de grito, né? Que é aquele cheio de pontinhas, né? Para expressar que o personagem está ou falando muito alto ou gritando. Quanto mais pontinha o balão tiver, significa que mais alto o personagem está falando. Como temos também o nosso balão tracejadinho, que é o balão de cochicho. E temos o de xingamentos. Ó, não tem palavra escrita, mas dá para perceber que tem alguns desenhos assim bem chocantes. Ali quer dizer xingamento. E temos o balão que tem várias setinhas indicando que tem mais de uma pessoa falando, ou seja, várias pessoas falando, fazendo aquela fala ao mesmo tempo. Ok, criança? Então, algumas onomatopeias que vocês já sabem que são aquelas imagens que mostram, né, ilustram o som das coisas, né? Explosão, por exemplo, ó, boom, pou, né? Pop, que tem uma fumacinha, várias onomatopeias, várias ilustrações que demonstram ali o barulho feito por algo. Agora vamos ler tirinhas. Nós vamos começar revisando uma tirinha que já foi mostrada aqui na aula da TV pela tia Franciane e eu trouxe ela de volta para a gente revisar e vocês ver se entenderam direitinho, se interpretaram direitinho todos os sinais gráficos, né? Todos os traços e todas as onomatopeias. Tudo que a gente precisa observar nas histórias em quadrinho para poder dar uma boa interpretação. Então começa com os personagens. A gente primeiramente identifica os personagens, né? Ali no caso é o Cebolinha e a Mônica, numa tirinha de 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, Cebolinha vem ali fazendo algo, né? No segundo quadrinho ele encontra a Mônica, fala ali alguma coisa, né? Vão observando aí que eu vou fazer as perguntas. Eu estou só orientando aqui o que temos nos quadrinhos e depois a gente vai fazer a revisão. E no terceiro quadrinho tem outro acontecimento. Vamos ver o que vocês entenderam logo assim de início sobre essa tirinha aí, ó. Quais os personagens dessa tirinha? Como eu já falei, os personagens dessa tirinha é o Cebolinha e a Mônica. 2 personagens famosos da Turma da Mônica, né? Das histórias em quadrinho da Turma da Mônica. E aí agora a gente vai fazer aqui um questionamento, vou fazer um questionamento sobre esse primeiro quadrinho. Observem bem. Nesse quadrinho, o balão significa que Cebolinha ele está o quê, crianças? Ele está triste e pensativo, ele está pensando em uma música, ele está assobiando uma melodia, ele está sonhando com uma música. Ora, vamos fazer a análise. Ele está triste e pensativo? Não, ele não está triste, também nós não temos ali um balão de pensamento. Ele está pensando em uma música? Também não está pensando em música, primeiro porque o balão está bem visível ali, não é um balão de pensamento. Ele está sonhando com uma música? Também não, porque balão não representa balão de sonho ou de pensamento. Então, o que a gente pode perceber ali, pela expressão facial do Cebolinha, é que ele está fazendo bico, olha, percebam, ele está fazendo bico, e o balãozinho indica balão
de fala. Então está saindo o quê? O som do assobio do Cascão, que é o que ele está fazendo quando você olha bem para o rostinho dele e percebe a boquinha dele fazendo o bico. Ele está assobiando uma melodia, acertou quem marcou, assobiando uma melodia, porque é isso que o Cebolinha está fazendo, é isso que o balãozinho significa, certo, crianças? Aí nós temos o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, ele chega já próximo de outro personagem que é a Mônica. Nesse quadrinho, o Cebolinha ele está fazendo o quê? Ele está desenhando a Mônica, ele está pintando a Mônica, brigando com a Mônica ou conversando com a Mônica. Vocês percebem que ele chega e fala: Mônica, posso te pintar? E ela fala: claro. Ele falou em pintar, mas ele ainda não está fazendo isso. Ele não está desenhando, ele não está pintando e muito menos brigando com a Mônica. Então acertou quem disse, né? Quem colocou aí, quem disse que ele estava conversando com a Mônica, porque olha, os balões representam balões de fala, então significa o quê? Que está havendo diálogo, conversa, e aí um balão aponta para ele, Cebolinha, para o personagem do Cebolinha, e ele faz a pergunta, né? Mônica, posso te pintar? E ela responde, claro. Então aí está havendo o quê? Conversa. Passando para no mesmo quadrinho ainda, né? No mesmo quadrinho. O que Cebolinha disse para a Mônica? Já falei, ó, tá dentro do quadrinho de conversa. Ele disse: Mônica, posso te pintar? Perceberam aí que tem uma pergunta, né? Aí nós temos o último quadrinho. Percebam que aparece o mesmo balãozinho lá do primeiro quadrinho, ou seja, ele continua assobiando alegremente, né? Olha o balãozinho ali com o símbolozinho da música que ele está assobiando. E a gente percebe que ele está assobiando pelo rostinho dele, o bico que ele está fazendo, que são esses traços que a gente precisa observar para fazer uma boa leitura de histórias em quadrinhos. Já o rostinho da Mônica não parece nada agradável, ela não está com um rostinho feliz, não está com um rosto satisfeito. Muito pelo contrário, quem conhece a personagem da Mônica percebe aí que ela está furiosa, que ela está aborrecida. Mas vamos analisar. No último quadrinho, Mônica ficou aborrecida. Olha só, eu estou afirmando, ela está aborrecida. Por quê, crianças? Quem que consegue entender já o final dessa história? Por que que a Mônica está aborrecida? Vamos lá. Ela implicou com o assobio do Cebolinha? Será se foi isso? Ou ela pensou que o amigo ia pintar o retrato dela? Ou foi porque ela não gostou da cor que o Cebolinha a pintou? Olha, percebam, o que que um pintor, e está ali uma tela, o que que provavelmente a gente imaginaria, e com certeza a Mônica imaginou também, que o Cebolinha que ela ia pousar e o Cebolinha ia pintar um quadro dela, né? Ia pintar o retrato dela. Então acertou quem falou. Pensou que o amigo ia pintar o retrato dela. Então a Mônica ficou aborrecida porque ela pensou que o Cebolinha, quando pediu para pintá-la, ia pintar o retrato dela e não ela. Ok, crianças? Como sabemos que a Mônica ficou aborrecida? Já falei. Vamos lá. As expressões faciais, mas temos mais coisas, ó. Temos também aquele tracinho em cima da cabeça dela, ali escuro, demonstra que algo não está agradando. E olhem também as expressões faciais dela, ó, boca séria, olhos bem caídos,
sabe, uma expressão de estar aborrecida, de estar chateada com algo, de que aconteceu algo que não foi agradável, que não agradou a Mônica. Ok, crianças? Topam ler mais tirinha, mais uma tirinha, né? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma outra tirinha, ainda com personagens da Turma da Mônica, mas agora é outra personagem. Quem é essa personagem aí? Personagem principal dessa tirinha aí é a Magali. Olha, o que está acontecendo no primeiro quadrinho? Percebam, primeira coisa que a gente vai observar, o balão, o formato do balão. Esse formato de balão, nós já vimos que é um balão de sonho ou pensamento. Será que ela está pensando ou ela está sonhando? Onde ela está? Ela está dormindo ou ela está acordada? Então, isso aí a gente precisa observar para poder fazer a leitura com precisão. Então, o que está acontecendo no primeiro quadrinho? A Magali está sonhando com uma melancia. Ela está sonhando porque a gente já percebeu que ela está dormindo, né? Olhos fechados, ela está deitada. Mas é essa segunda pergunta que eu quero fazer. Como é possível saber que a Magali está sonhando? Ora, ela está deitada em uma cama, ela está de olhos fechados e o balãozinho que surgiu em cima da cabecinha dela é um balão de sonho ou pensamento. Como ela está dormindo, ela não está pensando, ela está sonhando. Então, como é possível saber que ela está sonhando? Porque ela aparece lá no primeiro quadrinho, ela aparece deitada na sua cama, né? Ela está de olhos fechados e também por conta do balãozinho de pensamento. Muito bem, eu tenho certeza que vocês estão acertando tudo. No segundo quadrinho, crianças, qual é o significado de nheque? No segundo quadrinho. Esse nheque, nós já aprendemos que aí é o barulho de alguma coisa, ou seja, é uma onomatopeia, certo? E essa onomatopeia, nheque, significa o quê? A Magali, desculpam. A Magali estava sonhando com a melancia e de repente no segundo quadrinho a gente escuta esse nheque. É o quê? É a Magali que está mordendo alguma coisa. Então, o significado desse nheque aí significa que a Magali está mordendo alguma coisa. O que será que a Magali mordeu? E como sabemos o que foi que ela mordeu? Como sabemos disso? Ela mordeu, gente, o travesseiro. E por que que nós sabemos que foi o travesseiro? Porque lá no terceiro quadrinho, ela está cuspindo as penas que faziam parte do travesseiro. Então, olha só, vamos fazer a leitura total dos quadrinhos. Magali dormindo, sonhando com melancia, de repente a gente escuta um barulho, nheque, ela sonhando com melancia, mordeu o travesseiro, porque ela estava sonhando, mordeu o travesseiro pensando que estava mordendo uma melancia. E aí na manhã, hora seguinte, ela fala para a mãe dela, tenho que parar de sonhar com melancias. O que significa o terceiro quadrinho? Esse quadrinho que ela diz para a mãe que precisa parar de sonhar com melancia. Significa a fala dela, né? Esse balão aí é a fala dela, dizendo para a mãe dela que precisa parar de sonhar com melancias. Por que que a Magali precisa parar de sonhar com melancia? Porque ela comeu o travesseiro. Isso mesmo, ela sonhou tanto com melancia. Ela gosta tanto de melancia que até dormindo ela sonha com melancia. E o que acontece quando ela sonha com melancia? Ela come alguma coisa que está próxima dela, que foi no caso o travesseiro. Aí é por isso que no outro dia ela disse para a mãe dela que precisa parar de sonhar com melancias. Mais tirinhas, nós vamos continuar aqui interpretando mais tirinhas. Porque está ficando bom, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, estão se divertindo, porque nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, nós temos muito humor.
É por isso que a gente precisa ler com atenção, ler os sinais gráficos, entender as onomatopeias, porque senão a gente não entende o sentido do texto, né? A gente não entende o sentido da tirinha e a gente termina não percebendo o humor, o engraçado da tirinha. Tá bom, crianças? E essa leitura é uma leitura que toda criança gosta de fazer. As histórias em quadrinhos são leituras maravilhosas e nos ensinam muitas coisas. Aqui nessa tirinha, ó, parece dois personagens, mais uma vez, dois personagens da Turma da Mônica, né? E eles estão conversando, caminhando aí num parquinho, né? Tem um balanço ali atrás, pendurado no galho de uma árvore. E aí o Cascão fala, você estava brincando de balanço com o Cascão? Aí ela pergunta, como você descobriu? Vamos analisar essa tirinha? Olha só. Quem são os personagens dessa tirinha? Já vimos lá pela fala que apareceu nos balões, que são Cebolinha e Mônica. A Mônica tá ali? Não, né? Cebolinha e Cascão. Cebolinha está, mas o Cascão não. Cebolinha e Magali? Ou a Magali e o Cascão? Ora, acertou quem respondeu Cebolinha e Magali, porque nós já vimos que nem o Cascão e nem a Mônica aparecem ali. Embora o nome do Cascão seja citado, esteja citado ali na fala do Cebolinha, mas ele não está na tirinha, não aparece na tirinha. O que eles estão fazendo, ou seja, o que o Cebolinha e a Magali estão fazendo? Eles estão caminhando e conversando, eles estão caminhando e gritando, eles estão correndo e conversando ou estão parados e conversando? Ora, parados a gente já viu que eles não estão. Pela forma dos pezinhos deles, a gente já pode colocar que eles estão caminhando. Correndo também não, porque se estivesse correndo, eles estavam com mais movimentos no braço e apareciam alguns sinais ali de poeira, essas coisas que indicam, os fatos, né, nas histórias em quadrinho. Então, acertou quem disse que eles estão caminhando e conversando, porque eles estão conversando. Dá para perceber pelo balão que nós já vimos, já estudamos que esses balões aí são balões de fala. Então, se são balões de fala e um está falando com o outro, está havendo uma conversa, está havendo um diálogo. Então, acertou aí quem disse que eles estão caminhando e conversando, porque eles não estão nem correndo e nem parados. Como você descobriu? Como Cebolinha soube que Magali estava brincando com o Cascão? O Cascão não está mais ali, mas o Cebolinha pergunta para Magali se ela estava brincando com o Cascão. Por que ele fez essa pergunta? Porque ela imaginou que o Cebolinha estava brincando com o Cascão. Aliás, que a Magali estava brincando com o Cascão. Alguém contou para ele? Alguém contou para o Cebolinha? Olha, Cebolinha, a Magali estava brincando com o Cascão. Não. O Cebolinha estava observando escondido? Também não. O Cascão contou para o Cebolinha? Também não. É porque ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão na roupa da Magali. Entendeu? Então acertou quem fez essa análise aí, né? Quem disse que o Cebolinha soube, imaginou que a Magali estava brincando com o Cascão, porque ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão na roupa da Magali. Olha lá, ó, as duas mãozinhas do Cascão, e a gente sabe que o Cascão é um menino sujinho, né? Então, por isso que o Cebolinha soube que o Cascão estava brincando com a Magali. E para fechar, só essa tirinha mais, ó. Cascão aqui, né? Somente o Cascão nessa tirinha. Quem são os personagens da tirinha? O Cascão. O que acontece no segundo quadrinho? Ele está caminhando, mas aconteceu alguma coisa que ele ficou, ó,
assustado, com cara de medo. Vejam que tem uma onomatopeia lá em cima que faz assim, ó, que diz assim, ó, cabrum. Isso significa o que, criança? Significa trovão. E quando tem trovão, possivelmente terá chuva. Então, só em ouvir o barulho do trovão, o Cascão já ficou com cara de medo, cara de assustado. E o que significa a onomatopeia cabrum, nós já vimos, né, que o cabrum significa o trovão, o som do trovão, que deixou o Cascão assustado. E no último quadrinho, qual o sentimento expressado por Cascão? Sentimento de medo, sentimento de pânico que ele tem de qualquer pinguinho de água. E o que torna o final da tirinha surpreendente? O que eu falo, o humor que a gente percebe nas histórias em quadrinhos, mais precisamente nas tirinhas. E qual foi o humor que tornou essa tirinha aí tão surpreendente? O que foi que aconteceu de tão incrível? Ora, o medo do Cascão, o medo de água dele é tão grande que ele fez? Ele tirou a tartaruga de dentro da casquinha dela, né, de dentro do casco, que é a casinha dela, deixou ela na chuva, ó, e se enfiou dentro da casquinha da tartaruga. Então é isso aí que tornou o final dessa tirinha bastante surpreendente. Eu ri demais quando eu vi a primeira vez, acho que vocês também vão rir aí em casa. E aí é com essa tirinha aqui do Cascão, né, bem humorada, o personagem que morre de medo de água, que a gente termina a nossa aula de hoje. Essa aula que agora é só aquele tempinho de você ir ao banheiro, tomar um copinho de água e a gente vem já para a nossa segunda aula de hoje, tá bom, crianças? Então, até já, ó, 2 minutinhos para beber água.